Numa noite fria, um homem velho e quebrado atravessa a porta de uma pequena lanchonete. Seus olhos carregam algo estranho e ao mesmo tempo familiar, um peso silencioso que só aqueles que enterraram sua maior dor bem fundo na alma conseguem entender. Sentada atrás do balcão, uma jovem mulher, também travando suas próprias batalhas, o observa com atenção. Então, um gesto simples, um prato de comida, se transforma no primeiro fio de um mistério que mudaria tudo. Um segredo profundo, inimaginável, que ligaria para sempre seus destinos. Mas a que preço? E se o passado sombrio que esse homem esconde há tanto tempo tiver o poder de mudar não só a vida dele, mas também o futuro dela? Eles ainda não sabiam, mas seus mundos estavam prestes a se chocar de maneiras que jamais poderiam prever. Na pacata cidade de Willow Creek, em Vermont, o Starlight Diner era muito mais do que um lugar para matar a fome. Era o coração pulsante da cidade. Escondido numa estrada sinuosa cercada por árvores de bordo, o prédio vermelho e branco reluzia sob uma placa de neon que piscava há décadas, dando boas-vindas a viajantes exaustos e almas perdidas. Lá dentro, o cheiro de bacon estalando e café recém-passado envolvia o ar. O som suave do jukebox preenchia o ambiente enquanto o chão quadriculado, cheio de marcas e arranhões, contava as histórias de quem já passou por ali. O diner era um refúgio para os perdidos, os solitários, e os que ainda acreditavam em recomeços. Um daqueles lugares onde o tempo parece desacelerar, nem que seja só durante uma refeição. Eloon Tati, uma garçonete de 25 anos, era a guardiã invisível daquele lugar. Com os cabelos castanhos avermelhados sempre presos numa trança solta, o rosto coberto de sardas e olhos cor de avelã que misturavam curiosidade e resistência, ela conhecia cada canto daquele restaurante e cada história que se sentava ali. Cresceu nas sombras de Willow Creek, criada por uma mãe solteira, Marin, que lutou contra o vício até ser vencida por ele quando Eloan tinha apenas 5 anos. Desde então, foi a avó quem assumiu o papel de criar a menina, uma mulher forte, firme e amorosa, que também partiu há uma década. Eloan aprendeu cedo a se virar sozinha. Sonhava com uma escola de arte, com telas repletas das colinas e seus tempestuosos de Vermont. Mas sua realidade era feita de contas vencidas e um avental surrado. Ainda assim, havia algo nela, um calor discreto, uma presença que fazia qualquer cliente se sentir visto, acolhido. Seu sorriso, mesmo tímido, era como um lembrete silencioso de que ninguém ali precisava enfrentar o mundo sozinho. Os fregueses de sempre eram a família que Eloan escolheu. Tora Billings, uma professora aposentada que tricotava cachecóis enquanto tomava chá de camomila. Gideon Alt, um caminhoneiro cuja risada estrondosa fazia as janelas tremerem. Vesper Crane, a bibliotecária que deixava livros de poesia amassados como gorjeta. E Torrin Wells, o dono rabugento do diner que tratava Eloan como se fosse sua própria filha. Mas naquela noite de outubro, marcada por trovões e vento cortante, um estranho na mesa 7 quebrou o compasso habitual do lugar. O homem, Saurin Caldwell, parecia esculpido pelo tempo e pela tragédia. Aos 79 anos, seus cabelos prateados rareavam, o casaco marinho já mostrava sinais de desgaste, e seus ombros curvados carregavam um peso invisível. Suas mãos, retorcidas pela idade, apertavam um prato vazio com uma intensidade que fez o peito de Eloan apertar. Ele não havia pedido nada, nem sequer falado. Apenas olhava fixamente para o prato, como se ali estivesse o fantasma de uma vida perdida. Saurin tinha uma história marcada pelo brilho e pela dor. Nos anos 70, fundou a Caldwell Innovations, uma gigante da tecnologia que revolucionou a energia renovável, transformando-o em bilionário aos 40 anos. Casou-se com Leora, sua namorada da faculdade, cujo riso era seu norte. Tiveram uma filha, Maris, com olhos que refletiam a luz da mãe. Mas a tragédia não poupou essa felicidade. Leora morreu em um acidente de carro, deixando Saurin e a pequena Maris aos pedaços. Incapaz de lidar com a perda, Maris se entregou às drogas ainda na adolescência e desapareceu pelas ruas, levando com ela o que restava do coração do pai. Saurin enterrou sua dor no trabalho, erguendo impérios ao custo da própria alma. Agora, sozinho, no aniversário de Leora, foi atraído ao Starlight Diner por memórias dos lugares simples que um dia haviam significado tudo. O prato vazio à sua frente não era para a comida, era um altar silencioso à sua culpa. Eloan observava do balcão, os dedos apertando um pano de prato já gasto. Ela conhecia a dor, os olhos apagados da mãe, o cansaço refletido no espelho depois de 12 horas de trabalho.
Mas a tristeza de Saurin era diferente. Era um furacão calado, prestes a engoli-lo inteiro. E ela sentiu algo nascer dentro de si, um chamado que não podia ignorar. A vida de Eloan era uma dança delicada entre dever e desejo. De dia, equilibrava bandejas e esquivava as idas broncas de Torren por conversar demais com os clientes. De noite, escondia-se em seu pequeno quarto com um caderno surrado, onde desenhava paisagens imaginárias, rostos conhecidos, fragmentos de um mundo além dos limites de Willow Creek. A morte da mãe deixara cicatrizes profundas, mas também uma chama teimosa que queimava por propósito, por algo mais. Ela guardava cada gorjeta como se fosse um tesouro, sonhando com a faculdade de arte. Embora o custo parecesse inalcançável, como tentar agarrar um cometa, o pessoal do dinheiro era seu porto seguro. Juniper Finge, a cozinheira de língua afiada e coração mole, vivia provocando Eloan, mas sempre deixava uma fatia de torta separada para ela. Calix Morrow, o ajudante de mesa com alma de artista, ensaiava monólogos na sala dos fundos, arrancando risadas mesmo nos dias mais pesados. E Torren, que a contratou aos 16, era seu alicerce, ranzinza, sim, mas discretamente orgulhoso. Juntos, transformavam Starlight em um lar. Naquela noite, o restaurante vibrava com a agitação típica de uma sexta-feira. Agricultores, universitários, alguns turistas. Mas o olhar de Eloan permanecia fixo em Saurin. Ela se aproximou da mesa dele, o coração acelerado. De perto, viu o leve tremor nas mãos dele, o contorno trêmulo nos lábios. Senhor, disse baixinho, posso trazer algo para você? Talvez um café, para esquentar um pouco. Os olhos de Saurin encontraram os dela, ainda afiados, apesar da vermelhidão. Ele pareceu surpreso, como se tivesse esquecido que ainda existia. Não, obrigado, sussurrou, rouco. Estou bem. Mas não estava. Eloan deslizou para o banco do outro lado da mesa, ignorando o olhar curioso de Juniper no balcão. Você não parece bem, disse com doçura. Sou Eloan. Se não quiser comer, tudo bem. Mas... estou aqui, se quiser conversar. Saurin enrijeceu. O instinto era se fechar, se afastar. Mas havia algo nela, uma luz, uma sinceridade que desarmava. Fazia anos que ninguém falava com ele assim. Não com cuidado de verdade. Após um longo silêncio, uma lágrima escapou, escorrendo pela bochecha marcada do velho homem. É o aniversário dela, murmurou. Minha leoa. Ela adorava lanchonetes. O barulho, o cheiro, a vida. Achei que aqui. Talvez eu sentisse ela de novo. O coração de Eloan se partiu. Pensou na própria mãe, em aniversários engolidos pela dependência. Sinto muito, disse, pousando a mão sobre a dele. Deixe-me trazer algo para ela. O orgulho de Saurin relampejou. Eu posso pagar, disparou, ríspido. Mas o sorriso de Eloan permaneceu firme. Eu sei. Mas deixa eu fazer isso. Correu para a cozinha com o coração a mil. O dinheiro era pouco, mas não podia deixá-lo ali, sozinho, com nada. Pagou do próprio bolso por um prato de escondidinho, o prato favorito de Leora, como ele havia mencionado. Quando colocou o prato diante dele, os olhos de Saurin se suavizaram. Um leve sorriso, quase esquecido, apareceu em seu rosto. Enquanto ele comia, Eloan observava. Seu coração parecia mais leve, como se, por um momento, algo tivesse se curado. Os fregueses perceberam. Gideon Alt deixou $10 a mais, resmungando você é das boas, Eloan. Vespercrana escorregou um bilhete dobrado no balcão. A gentileza é poesia em movimento. Tora Billings, geralmente perdida em suas linhas de tricô, apertou a mão de Eloan com força. Até Torren, sempre durão, acenou com a cabeça em um raro gesto de aprovação. Saurin terminou o prato até o último grão. Já não parecia um homem à beira do fim. Quando Eloan recolheu o prato, ele enfiou uma nota amarrotada de 20 em sua mão. Obrigado, disse, a voz espessa de emoção. Você me deu mais do que uma refeição. Eloan tentou recusar, mas os olhos dele brilharam com firmeza. Por Leora, disse apenas. Ela assentiu, guardando a nota com voto silencioso retribuir aquele gesto um dia. Quando Saurin foi embora, o dinheiro pareceu mais vazio. Mas o coração de Eloan estava cheio. Ela não sabia, naquele momento, que esse pequeno ato havia disparado uma corrente de eventos que mudaria tudo. O segundo giro do destino, o segredo de um bilionário. No dia seguinte, tudo parecia normal. Café derramado, pedidos apressados, resmungos de Torren. Eloan trabalhou até os pés doerem, depois dirigiu sua velha caminhonete até seu minúsculo apartamento.
Estava exausta, as chaves escapando dos dedos quando, de repente, o celular vibrou. Número desconhecido. Alô? Atendeu, hesitante. Eloan, é Saurin Caldwell? A voz era firme, carregada de autoridade. Preciso vê-lo amanhã. É importante. Seu estômago se revirou. Por que ele ligaria? Mas a curiosidade venceu, e ela aceitou encontrá-lo em Burlington. Na manhã seguinte, chegou diante de uma torre envidraçada, refletindo o céu cinzento. Saurin a recebeu, não com o casaco ido da noite anterior, mas num terno sob medida, imponente, com uma presença magnética. Conduziu até uma sala de reuniões onde executivos a esperavam. Eloan, começou ele, não fui honesto. Sou Saurin Caldwell, fundador da Caldwell Innovations. Me escondi do mundo por anos. Mas sua gentileza me lembrou do que realmente importa. A mandíbula de Eloan quase tocou o chão. Caldwell Innovations era um império. Sua tecnologia estava em cada casa. Saurin era um bilionário recluso, cujo nome era pronunciado com reverência. Via ganância destruir vidas, continuou ele. Mas você deu, sem querer nada em troca. Quero que se junte à minha fundação como diretora. Preciso do seu coração para nos guiar. O mundo girava. Eloan, que jamais havia saído de Vermont, recebia um convite para uma missão global. Eu não sou qualificada, balbuciou. Sou só uma garçonete. O sorriso de Saurin foi firme. Você tem algo mais raro que qualquer diploma com paixão. Eloan aceitou, mas a transição foi dura. Mudou-se para Burlington, deixando para trás o calor do Idneia. Torren chorou em sua despedida. Juniper prometeu visitas. Mas o mundo corporativo era frio, cortante. Isolde, a vice de Saurin, era uma executiva afiada como navalha, e via Eloan como ameaça. Uma garota de Idneia? Debochou. Isso é uma operação de bilhões. As dúvidas de Eloan cresciam. Mas Saurin a guiava, compartilhando memórias de Leora e Maris. Perdi minha filha para a dependência, confessou. Falhei com ela. Mas você me dá esperança. Então veio a bomba. No escritório de Saurin, Eloan encontrou uma foto. Uma garota adolescente, cabelos castanho avermelhados e sardas idênticas às suas. Quem é essa? Perguntou. Saurin empalideceu. Maris. Minha filha. O mundo de Eloan saiu do eixo. Ela nunca conheceu o pai. O passado da mãe era uma névoa. Será possível? Saurin pediu um teste de DNA. As mãos tremiam. Dias depois, o resultado confirmou Eloan era neta dele. Filha de Maris. A revelação os partiu ao meio. E depois os reconectou. Saurin chorou, segurando sua mão com força. Eu não sabia, disse, a voz quebrada. Maris nunca me contou. Eloan, dividida entre alegria e fúria, tentou processar a verdade. Sua mãe morrera jovem. A avó a criara, protegendo-a do passado conturbado. Todos aqueles anos. E Saurin estivera ali, sem saber. O papel de Eloan mudou. Ela não era apenas uma diretora. Era herdeira. Isolde, furiosa, tramou sabotagens. Vazou mentiras para a imprensa. Garçonete engana bilionário. As manchetes machucavam. A confiança de Eloan oscilava. Mas Saurin, agora frágil, se manteve firme ao seu lado. Juntos lançaram a Fundação Leora, focada em recuperação de dependentes e cozinhas comunitárias. A visão de Eloan era ousada: refúgios Starlight, dinners onde ninguém encarasse um prato vazio. Ela os desenhou com o olhar de artista, espaços acolhedores, com alma, que parecessem um abraço. As investidas de Isolde pioraram. Subornou um membro do conselho, plantou falsas acusações. Mas Eloan, armada com a coragem de quem serviu mesas a vida inteira, reagiu. Descobriu os e-mails de Isolde. Expôs as mentiras. O conselho a expulsou. A mídia virou o jogo. Eloan virou manchete de esperança. Um vídeo viral, dela falando na inauguração de um dos refúgios, conquistou milhões. Gentileza não é pequena, disse, firme. É ter coragem de enxergar a dor e agir. Doações inundaram a fundação. Os refúgios Starlight se multiplicaram. 2 anos depois, Eloan estava de pé na inauguração do 100º refúgio, no coração de Willow Creek. Saurin, mais frágil, mas brilhando de orgulho, cortou a fita. A multidão explodiu em aplausos. Tora, Gideon, Vesper, Juniper, Calix, Torren. Todos sabiam. O impossível havia acontecido. E começara com um prato vazio e um gesto de compaixão. As equipes de reportagem filmavam, milhões assistiam online, com os olhos grudados na tela. Saurin também havia se transformado.
Encontrara cartas de Maris escondidas em um cofre, palavras cheias de amor, mesmo em meio à dor da dependência. Compartilhou cada uma com Eloan, como se, ao lê-las juntas, pudessem remendar feridas antigas com fios de ternura. Movido por essa nova chama, Saurin financiou buscas por outras pessoas como Maris, filhos perdidos, laços rompidos, famílias separadas pela dor. E muitas dessas famílias, contra todas as probabilidades, se reencontraram. Ele reescreveu seu testamento. Eloan não seria apenas herdeira de sua fortuna, mas de sua missão. Eloan, agora líder e artista, se matriculou finalmente na tão sonhada escola de arte. Suas obras estavam nas galerias. Seu mural no Aven, uma paisagem vibrante de Vermont, com o rosto de Leora entre as nuvens, arrancava suspiros e lágrimas de quem o via. Ela havia encontrado o amor, não nos braços de alguém, mas na conexão com Saurin, e no calor da comunidade que ajudou a curar. Isul desapareceu do radar. Sua queda foi silenciosa, mas definitiva. Suas mentiras, desmascaradas. Sua ambição, reduzida a pó. O mundo agora ouvia outra voz, a de Eloan. Sua história virou inspiração. Era contada em TED Talks, livros, documentários. Eloan se tornou símbolo de algo muito maior que si mesma, um lembrete vivo do poder da compaixão. Mesmo com toda essa fama, ela nunca se afastou de suas raízes. Visitava Willow Creek com frequência. Sentava com Tora para desenhar, ria com Juniper na cozinha, ou simplesmente caminhava pelas estradas cercadas de bordos, onde um dia sonhara sozinha. Seus quadros agora habitavam museus, mas carregavam a mesma alma de sempre. Cada pincelada era um sussurro, a gentileza é uma revolução. Naquele fim de tarde, enquanto o público se dispersava e o céu começava a ganhar tons dourados, Eloan parou em frente ao Starlight Diner original. O letreiro de neon ainda tremeluzia, como se piscasse para ela. Pensou naquela noite chuvosa, no prato vazio, no homem destruído. Um único gesto, e tudo mudara. Saurin se aproximou, sua bengala batendo no asfalto com suavidade. Você me deu mais do que eu jamais dei ao mundo, disse, com a voz embargada. Leora teria orgulho. Eloan sorriu, os olhos marejados. Tocou o relicário que carregava no pescoço, o mesmo que encontrara entre as coisas de Maris, um presente de Leora. Ela está aqui, disse baixinho. Os refúgios Starlight haviam se espalhado pelo mundo. Cada um farol. Cada um lembrete de que ninguém precisava enfrentar a dor sozinho. Eloan caminhava para o futuro com um pincel em uma mão e a mão de Saurin na outra. Ela não precisava de mais nada. Sabia a verdade. Um momento de gentileza pode mudar tudo, sempre.